pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Samira Pena e esse é o meu canal Mundo de Sami. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história da Milane, uma história cheia de altos e baixos. E eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo. Então, dá um like aí agora. Isso vai ajudar muito o nosso canal e vai ajudar a nossa família a crescer. Por isso, Milane, conta pra gente a sua história. Olá, meu nome é Milane, tenho 22 anos, estou invadindo o canal da Sami hoje para falar um pouquinho sobre a minha gravidez aqui em Portugal. Eu cheguei aqui em Portugal em outubro de 2018, vai fazer 3 anos que eu tô aqui. E assim que eu cheguei, eu já tava na suspeita que eu tava grávida. E esperei algum tempinho, fiz o teste e deu positivo. E agora? Fui buscar atendimento. Aqui a gente tem um centro de saúde, a gente não é acompanhada diretamente no hospital. Tem casos, né, quando você tem uma gravidez de alto risco, tem alguma complicação, você faz esse acompanhamento diretamente no hospital. No meu caso, como foi uma gravidez tranquila, eu fui encaminhada para o centro de saúde. Lá tem um clínico geral, que tinha encaminhado um médico de família, e ele faz todo o seu acompanhamento. E no centro de saúde, a médica ela vai fazer o encaminhamento, né, de todos os exames que você precisa estar fazendo. As ultrassons importantes, aquela do primeiro trimestre, a morfológica. Todo trimestre você tem os exames certinhos que você faz e a médica te passa. E você recebe, tipo, uma ficha, como grávidas são isentas. Grávidas, crianças e idosos são isentos, então você não tem custo algum. Você vai numa clínica que é conveniada com o governo daqui, apresenta o cadastrinho, né, que é, no caso, seu utente, o encaminhamento do médico, e você faz o exame. E aí eu acho que eles encaminham pro centro de saúde, pra sua médica. Dificuldade durante a gestação. Confesso, gente, que a minha maior dificuldade foi o atendimento. Quando eu cheguei aqui, eu ainda não estava legal no país, então, para mim conseguir atendimento foi péssimo. Foi a pior experiência que se podia ter, mas eu consegui. Eu ia no centro de saúde, a minha primeira consulta, na verdade, que eu cheguei, quando eu descobri que estava grávida, eu passei muito mal, tive muito enjoo. E eles não vendem aqui remédio sem receita. Então eu tive que ir num médico, paguei uma consulta de 30 euros, porque eu não tinha utente ainda. E eu não consegui me inscrever no centro de saúde. E o médico me passou uma receita de um remédio de 2,50. O médico foi super grosso. Falou assim pra mim que eu ia ter que procurar atendimento no privado, porque no centro de saúde não tinha médico de família nem pra quem tava inscrito. Então, nesse caso, eu tive que ir num hospital, fui numa parte de ação social, expliquei a situação, que eles estavam me negando atendimento, e eles falaram que eles não podiam fazer isso. Até que eu falei com essa pessoa, e eles foram encaminhando para outra parte, e assim, uma pessoa fez meu utente. Depois disso, gente, foi maravilhoso. A médica, a enfermeira, gente, era um amor de pessoa. Amor, uns amores mesmo. Te respondia tudo que você precisava, sempre ligava pra saber se você tava bem. Então, desde então, foi tudo maravilhoso. A maior dificuldade foi mesmo a questão do atendimento. E durante, né, assim que você tem o seu médico de família, você tem, acho que todo mês você tem uma consulta e eles fazem seu acompanhamento. A enfermeira, ela faz, mede seu peso, mede sua barriga pra saber o crescimento da barriga como que tá. Toda vez que a gente vai, tem uma consulta, lá eles mesmo coletam a sua urina e fazem a análise pra saber se você tá com alguma infecção de urina, pra tá tratando. Passam as próximas análises que precisam ser feitas. E no mais é isso mesmo. A gestação acaba com o acompanhamento com mais frequência, né? A cada semana você tem que estar indo no centro de saúde e assim você vai pro hospital também. Que no caso lá eles fazem um registro para saber como que o bebê tá, o batimento cardíaco, se a gente tá tendo alguma contração.
Então, toda semana, a partir das 36 semanas, se eu não me engano, você tem esse acompanhamento no centro de saúde e no hospital. E no caso, eles perguntam, né, em qual hospital mais próximo você vai querer, você faz a escolha e a médica mesmo, ela envia uma carta pro hospital para você fazer o acompanhamento, né, para fazer os registros. No meu caso, meu acompanhamento demorou um pouquinho no hospital. Eu fui fazer meu primeiro acompanhamento lá no hospital para fazer os registros, né, foi com acho que 37, 38 semanas. Então, o parto. Então, como eu falei, toda semana você faz um acompanhamento no hospital pra saber como que tá o bebê, os batimentos, se você tá tendo alguma contração, pra ver o colo do seu útero, essas coisas. Eu já tinha feito, acho que, 2 consultas no hospital e eu moro numa cidade, num concelho, né? E no caso, o hospital era em outra cidade. Então, pra mim deslocar pra lá era bem complicado. O meu marido trabalha o dia inteiro, então eu tinha que estar indo de comboio, pegando ônibus pra poder estar lá. Ia sozinha. Então, quando eu tava de 39 semanas mais 5 dias, eu fui pra um dos registros. Eu fui, né, pra um dos registros. E o médico que geralmente me atendia, fazia os registros, era sempre esse médico que me acompanhava, era um obstetra, no caso. Na ala de partos e obstetrícia. Ele ia de férias para Londres na semana que vem. E no caso, ele me fez 2 opções. Se eu queria ficar já lá e fazer a indução do meu parto, ou se na outra semana eu queria estar voltando e sendo atendida por outra médica. Como eu confesso que eu já tava bem cansada, eu já não aguentava mais estar grávida, aqui era verão, era um calor infernal. E eu sempre tinha que estar indo pra lá, era bem complicado pra mim. Eu falei que eu preferia ficar por lá mesmo e fazer a indução. Ele fez o toque e aí eu já fui pra parte de indução. O primeiro procedimento que eles fizeram foi... Assim que eu me troquei e tudo, né? Eu fui pra uma sala que ficava eu e o pai. E eu fiquei nessa sala de parto sozinha. Era só eu, meu marido e os médicos e a enfermeira. E aí, no caso, eles me deram o processo da indução, era um comprimido, onde eu colocava debaixo da língua e eu tinha que esperar ele dissolver sozinho. Eu confesso que até aí, então, tava bem tranquilo. Eu sentia aquelas cólicas menstruais, mas eram suportáveis, não era aquela coisa insuportável ainda. Quando deu por volta, acho que de 2 horas, 3 horas, sim, eles vieram fazer o toque. Horrível, gente. Pra ver quanto de dilatação eu já tava. E eu já tava com 2 para 3 centímetros de dilatação. Então o médico estourou minha bolsa para o processo evoluir mais rápido. Assim que estourou minha bolsa, veio aquela contração insuportável. E aí a enfermeira perguntou se eu queria já estar tomando anestesia, que no caso é epidural, para não estar sentindo tanta dor. E eu falei que sim. Então veio o anestesista, aplicou anestesia. E depois disso, gente, você não sente mais nada. Nada, nada, nada. É como que tirasse a dor assim com a mão. E até então, passou mais um tempinho, quando deu umas 5 horas, eu já tava, umas 5, 6 horas, eu já tava sentindo aquela vontade, aquela pressão de fazer força, sabe? E aí eu tinha feito um curso de preparação pro parto aqui também, pelo centro de saúde. E e teve uma explicação que a gente tem que dar os 10 centímetros de dilatação, né? Pro bebê sair. E quando a gente faz essa força antes da hora, a cabeça do neném fica pressionada, mas o canal não tá aberto ainda pra ele sair. Então ela falou que muitas vezes é por isso que sai o neném com a cabeça deformada, ficar com aquela cabecinha mais assim, pra cima, sabe? E eu ficava com isso na minha cabeça. Então eu chamei a enfermeira e falei, olha, eu tô com vontade de fazer força, isso é o mesmo que. E ela fez o toque. E aí ela falou assim, olha, quando você quiser, você já pode fazer, já tá quase. E assim foi.
E no caso, meu marido tava o tempo inteiro lá junto comigo na sala. Viu todo o procedimento, gente, tava sempre lá do meu lado. E aí, quando deu por volta... Ah, outra coisa. E tipo assim, quando a gente tem vontade de fazer xixi, eles vêm com a sondinha, sabe? Pra você, quando você quer fazer xixi. E o tempo inteiro tá o registro, né? O CTG na sua barriga pra ver como tá o batimento do bebê, se você tá tendo contração. Certinho, pra ver se que nem eu e nem o bebê esteja com risco nenhum. Então, quando foi por volta de 7 horas, eu comecei a fazer força. Como eu não podia comer nada, porque no caso, se acontecer de não dar um parto normal e ter que correr pra uma cesariana, o estômago tá limpo, tudo certinho. Então, eu fui... A enfermeira chegou, falou que eu já tava com a dilatação total. E quando eu quisesse fazer força, eu podia fazer. E eu já tava tão cansada que eu já tinha saído de casa às 6 da manhã para pegar o comboio, para poder ir pro hospital. E quando deu por volta das 10 horas, que foi a minha internação para começar a indução. E eu fazia força, e nada do neném sair. Nada do neném sair, eu já tava sem força nenhuma mais. E aí o médico veio na minha barriga e troque. E aí foi quando a minha neném nasceu. E isso, a enfermeira teve que dar o pontinho, né? Aquela episiotomia lá embaixo. E depois disso, a neném nasceu. Aí como a sala, ela colocou ela um pouquinho em cima de mim. Mas como a sala era verão, a sala tava com ar-condicionado, tava bem frio. Eles deixaram ela bem pouquinho, pegou ela pra limpar, né? Que eles não dão banho. Limpar e colocar roupinha pra ela não sentir muito frio. E entrega pro pai. E aí vem, eu acho que a pior parte, porque eu não senti dor nenhuma. Quando vem as contrações, eles falam a hora que você precisa estar fazendo força por causa da anestesia. Então, eu não senti dor, eu sentia só mesmo aquela pressão lá embaixo, sabe? Aquela pressão mesmo. E pra nascer até então eu não senti nada, mas como eu tive que dar aquele pontinho lá embaixo, né, pra dar a passagem pro neném sair, tinha que costurar. E confesso que essa foi a pior parte, porque eu sentia tudo. Cada agulhada que a mulher colocava, eu sentia. E eu falava que tava desconfortável, tava doendo, né? E ela falava pra mim me acalmar e ficar quietinha. E aí, por aí sim vai. E aí, no caso, eu tive... Assim que a gente termina o parto, a gente não fica mais nessa sala de parto. A gente tem que ir pra uma outra sala, onde a gente divide quarto com uma outra mãezinha também. E aí, no caso, se a minha filha tivesse nascido de madrugada, o pai poderia estar dormindo com a gente. Mas como a Cecília nasceu por volta das 7h25, o pai não podia ficar. Então, ele tinha que voltar no horário de visita, que era das 9 da manhã até as 9 da noite. Mas no período da noite você não poderia ficar com acompanhamento nenhum, só mesmo as enfermeiras. O pós-parto. Olha, o meu pós-parto, assim que eu tive a neném, eu acho que a parte mais dolorosa pra mim foi os pontos lá embaixo. Eu sentia muito desconforto, muito desconforto mesmo. Até eles caírem era um tormento. Depois que eles caíram, mas tipo assim, eu conseguia fazer de tudo, era mesmo porque incomodava. Mas depois disso foi tudo tranquilo. O pai tem uma licencinha, ele ficou um pouco comigo. E essa é a parte que pega, né? A gente não tem uma rede de apoio, a gente tá aqui sozinha. Então é só você e o pai e a criança. E vocês se viram nos 30, né? Mas, de resto, foi mesmo isso. O acompanhamento do bebê. Então, gente, uma coisa interessante e diferente do Brasil é que, assim, o neném, o prazo do teste do pezinho é até o 6º dia de vida do neném. E aí, no caso, a enfermeira, ela vem até a sua casa pra fazer esse teste. E também vê você também. Então, acho que no 5º, 6º dia, eles vieram aqui em casa. Eu acho que até pra ter um controle, como é a habitação que o neném vai estar vivendo, as condições, fazer algumas perguntas. Então, eles vieram aqui em casa, fez o teste do pezinho, pesou, mediu. E toda semana, você tem que estar indo até o centro de saúde pra estar
pesando o bebê pra ver como tá o ganho de peso dele. No caso, a minha filha tava somente leite materno, livre demanda, pra ver se como tava o ganho de peso, se era preciso colocando, introduzindo uma fórmula, né, dependendo de como tava o bebê. E depois do primeiro mês, você tem consulta mensalmente, tá? Todo mês você tem consulta com o bebê. Com 2 meses, que ele tem uma vacina, e depois a cada 2 meses, que é com 4 meses, 6 meses, e assim por diante. Então, gente, esse é meu relato, como foi minha gravidez aqui em Portugal, como foi meu acompanhamento. E é isso. Esse é o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, compartilhar o canal para ter o crescimento. E é isso, um beijão pra todo mundo. Então, gente, muito bacana essa história da Milane. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Então, se você não deu like no começo, mas gostou muito desse vídeo, dá o like agora. Ah, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar com um amigo, com um parente, com alguém que você sabe que se interessa por esse tema. Porque apesar de nós estarmos tratando do tema grávidas em Portugal, as mamães que estão testemunhando aqui, que estão relatando, elas estão contando questões de sentimentos, questões de experiências, questões de dor, como foi a anestesia, enfim. Um mundo. Por isso, não esquece de deixar o like. Fica aqui com a gente, eu tenho certeza que vocês vão amar. Tá bem? Beijo grande e até a próxima. Deus abençoe.